do órgão ministerial, doutor João. Boa tarde, tudo bem? Aqui, advogado, opa, saiu aqui, não, chegou o doutor Gabriel Cavalcante. Eu estou dando boa tarde, presidente, boa tarde, gabinete pares, boa tarde, doutor procurador, secretário dos advogados, boa tarde a todos. Com todos, aí eu já vou dar início à sessão. Iara, boa tarde também, Iara. E aqui é o advogado doutor Franklin, não é isso? Boa tarde, doutor Franklin. Boa tarde. Havendo número legal, declaro aberta esta quarta sessão ordinária da Sexta Câmara Civil. E estou a organizar os processos que terão adiamentos, mas antes de mais nada, ou antes de tudo, não é? E antes de nada não é nada, sempre disseram isso de uma forma. Antes de tudo, submeto a julgamento a ata da terceira sessão ordinária desta Câmara, que foi realizada no dia 6 de fevereiro, ano 2024, às 14 horas. Então, submeto ele aos ilustres colegas, a douta Procuradoria. Minha parte, presidente. Presidente. Que é isso aqui, Léo? 2 minutos. Que é isso? Aperta aqui. Não, aperta aqui. Apareceu aqui algo estranho. Agora. Pronto. Tudo dantes como no quartel de Abrantes. Então, declaro, não havendo objeção, declaro aprovada a ata da referenciada última sessão. Ok, Yara? Pois bem, tem processos que serão todos são processos, evidentemente, como se encontra atualmente, não temos mais processos físicos, que todos que tinham estão sendo digitalizados. Todos são eletrônicos, e aí é só esperar agora aí, né? O IA. É só esperarmos o IA, porque aí nós vamos acabar tudo isso em questão de 5 minutos, se for. Bem, os processos que serão adiados serão esses processos em que me dou por impedido, através da suspeição, processos que tratam de autismo. Então, esses processos deverá ser convocado o substituto que, se não houver mudanças, eu vejo aí nas tratativas do órgão competente, será o colega Rui, talvez, né? Mas serão os seguintes processos da pauta. Número 1, 25, 26, 28, 57, 58, 59, 70, 77, 78 e 79. Eu abro aqui um parênteses só para dizer, eu nunca vi na minha vida a quantidade crescer dessa questão autismo. Eu digo isso porque sempre me julgo suspeito, porque tenho também filhos em autismo severo, não é? Então, mas eu nunca, isso surgiu, não sei como, não sei se essas explosões nucleares, não sei o que é que traz, porque ou existia e não se dava nome. Não, é isso aí, não é? É isso aí.
Processo também será adiado, porque está sendo pedido vistas pelo eminente desembargador Gabriel, processo 43 da pauta. E o 81... Obrigado, presidente. Ok? Obrigado. Nada. E o processo 81 e 71, o desembargador Márcio está pedindo vista desses dois feitos. E assim está sendo feito. Ok, desembargador Márcio? Doutor Fernando, o senhor poderia só confirmar, se possível, o número 81, quais são as partes? 2 minutos. 81, quem pediu foi Márcio. Processos 81. Só do 81, não é, doutor Márcio? Sim. Presidente, o 43. O advogado embargante visto prêmio desenvolvimento. Aqui tem... Está errado, então. Não, esse que é o 81, tá certo. Embargante Virtu Prêmio Desenvolvimento Imobiliário Limitada em recuperação judicial, que é a nova denominação da Queiroz Galvão, e embargado condomínio Palm Village Aquia, advogado doutor Danilo Cerqueira de Arruda Cabral. Este processo, desembargador Márcio, foi um dos que Vossa Excelência solicitou a retirada de pauta. Isso, presidente. O 43 também, eu pedi retirada de pauta. 43 já foi o desembargador Gabriel pediu. Foi também o desembargador Gabriel pediu, então acrescente, doutora Aiara, e o processo do doutor Gabriel, assim que ele devolver, já faz abertura de vistas para o desembargador Márcio. Não é isso, Excelência? Doutor Márcio, ok? De acordo, presidente. Ok, eminentes pares. Os processos hoje em tratado, deve ser todos do autismo, todos tratando ainda o autismo, que é processo em que o eminente desembargador Rui Patu me substitui. Ele já deve estar a chegar. É o processo 34, 62, 64, 82. E a Câmara será composta com a presidência do desembargador Márcio Aguiar e com os vogais eminentes desembargadores Rui Patu, para fazer o julgamento desses feitos, e do eminente desembargador Gabriel Cavalcante. Ok? Olha, ele ainda não chegou. Quer iniciar logo a sustentação oral desses 4? Eu vou fazer, logo em virtude de não ter chegado até agora o eminentíssimo desembargador Rui Patu, nós vamos ter não é isso? São as mesmas partes. 2, 3... 4, do 9 ao 12. Do 9 ao 12, são 4 processos, mas que todos são conexos. Ambas São as mesmas partes. Aliás, por conta de ser as mesmas partes, o objeto possivelmente o mesmo, e o apelante, tem apelantes aqui no 9, selar serviços. Não, que é isso aqui. Selar serviços. A FHS Empreendimentos, selar serviços apelado. E vai, apelante, FHS Empreendimentos, selar serviços. Então, todos esses temos pedido de defesa oral do doutor Flávio e do doutor Tiago. Apenas num deste processo, hein? O 12. Não é este aqui? Num desses, que é o 12. 11, esse é o 11. É o 11. Não, esse aqui, que tem a companhia industrial, que pediu também. Esse também. Então,
O 9, o 10. O 9, o 10 e o 12 são os mesmos advogados, doutor Flávio Henrique, doutor Tiago Soares, os quais, fazendo a defesa do 9, teremos feita o julgamento do 9, 10 e 12. E o processo de número 11, apenas temos... Se acrescenta isso. Outro advogado aqui, não, porque ele já está aqui, o doutor Flávio Henrique. Doutor Flávio Henrique, doutor Tiago, e esse aqui, doutor Fernando, que é da companhia... Entrou uma outra companhia, um terceiro interessado, neste processo número 11, por isso que, embora a matéria seja da mesma já não é? Haverá, em sendo necessário, se o doutor Fernando Rodrigo Arruda assim lhe aprouver, fará também esta defesa oral. Mas eu chamo, então, esse 9, e referir-se-á também ao 10 e ao 12. O primeiro processo, que é o 9 desses que dei conta, em que doutor Flávio Henrique, advogado da FHS, fará a defesa oral e, em seguida, fará a defesa oral o advogado doutor Tiago Soares, pela Celar Serviços Técnicos. Está presente doutor Flávio Henrique. Doutor Flávio Henrique... Não está na sala. Hein? Não está na sala, só o doutor Tiago está na sala. Doutor Tiago e doutor Fernando Rodrigo estão na sala. Não, certo, eu estou dizendo este Fernando Rodrigues é aquele que vai... Do 11, né? Mas este aqui, então, só tem... Doutor Tiago na sala. Que está faltando, não é? Tiago está na sala. Doutor Tiago não está na sala. Está na sala. Quem não está é o doutor Flávio Henrique, não é isto? Isso. Doutor Flávio, o quê? Aqui. Doutor Flávio. Doutor Flávio não, doutor Tiago. Doutor Tiago, apelado. Doutor Tiago Soares, está aqui presente, para localizar. Consegui localizar. Aqui em cima. Doutor, Vossa Excelência, mas aqui ele está presente também. Vossa Excelência, então, como advogado da apelante, Apelado. aqui tem doutor Flávio, apelante. Doutor Tiago, doutor Flávio não está. Doutor Flávio não está presente, ok? Boa tarde, estou presente, estou aqui na sessão. Oi, Patu. Doutor Rui. Boa tarde, doutor Rui. Daqui a pouco, quando acabar esse, aí nós vamos para aquele que é iríamos já fazer, mas faz que pela ali, em 5 minutos, o desembargador Márcio resolve com Vossa Excelência e com o doutor Gabriel. Pois bem, voltando ao processo que falei, o 9 da pauta, assim como os demais, como o 10 e o 12, tem a participação do doutor Tiago. Todos eles aqui, como apelado advogado, doutor Tiago, nesses processos que acabei de citar. Mas eminente advogado Tiago, deixa me ver aqui, me ajuda aqui. Também. E 12 também. Também. Não é isso? Então, eminente doutor advogado Tiago, não é isso? Doutor Tiago, Vossa Excelência
E eu digo iria porque todos os processos são favoráveis pela maioria, a maioria absoluta, todos são favoráveis a Vossa Excelência, esses que acabei de ler, 9, 10 e 12, porque negou-se provimento aos recursos, né? Então, ficando os apelados como parte beneficiada e que tem a sua defesa. Ok, doutor? Perfeitamente, Excelência. Muito obrigado. De nada, a unanimidade, então, de votos nesses processos que falei, Yara, 9, 10 e 12, negou-se provimento aos recursos, nos termos do voto da turma. Este aqui, também ainda, Flávio, 11, aqui temos a presença do doutor Fernando Rodrigo Arruda. É apelado, está presente, não é isso? Exatamente, Excelência. Doutor, ele está presente, mas ele vai fazer. Pelo apelado. Hein? É apelado, não é isso? Isso. Não, é apelado. É apelante FHS, Empreendimentos, e apelado Celar Serviço Técnicos Limitada Microempresa. Aí vem a companhia industrial. O Fernando Rodrigo Arruda. Então, este doutor Fernando Arruda é advogado do apelado, o doutor Flávio. Não está presente. Hein? Está presente. Doutor Flávio não veio naquela hora, como nossa secretária Yara falou. Então, doutor Fernando, Fernando Arruda, despiciendo também torna-se amiga da não-vinda do doutor eminente Flávio, torna-se displicenta, entendo eu, porque Vossa Excelência também tornou-se vencedor neste processo onde nega provimento aos recursos, como acabei de mencionar. Ok? Perfeito. Obrigado, Excelência. De nada. Então, a unanimidade de votos, negou-se provimento aos recursos. 4. Esse de quem? O Rui vai continuar com essa explicação. Desembargador Rui? Não. Então, ele está cuidando das coisas no gabinete. Sim, Excelência, estou aqui. Eu tenho outros, mas eu vou esperar aqui. Ok. Julgar. Aguardo, então. São 4, deixa eu julgar logo de Vossa Excelência, eu não, desembargador. É o processo 3462-6482. O presidente da Câmara, da turma, será o eminente desembargador Márcio Aguiar. A relatoria desse processo em que Vossa Excelência me substitui, processo que trata do autismo, desembargador Márcio, Vossa Excelência, que é o relator, desembargador Rui, e o desembargador Gabriel também. Passo a palavra ao presidente da turma nestes 4 processos, para que seja submetido a julgamento. Palavra, desembargador Márcio. Agradeço, desembargador presidente Fernando Martins, e vejo aqui na tela que esses processos são toda unanimidade. Indago dos eminentes pares, desembargador Gabriel Cavalcante e desembargador Rui Patou, se mantém o voto, posso proclamar?
Mantenha, presidente. Eduardo Rui, Sim, pode proclamar. agradeço, eminentes pares. Chama a julgamento o processo número 34 da pauta. São os embargos tirados do agravo de instrumento 141.18, dígito 98/2020, partes Gestão Empresarial Gonçalves de Oliveira Limitada versus Unicordes Urgências Cardiológicas. A unanimidade de votos foram rejeitados os embargos e declaração nos termos do voto relator. Número 62, uma apelação civil 013-1203, dígito 19/2021, entre partes Sul-América, Companhia de Seguros Saúde versus Marcele de Castro e Silva Campos e outros. A unanimidade de votos foi negado provimento ao recurso nos termos do voto relator. 64, os trata-se de embargo de declaração tirados do agravo de instrumento 9162, dígito 34/2023, entre partes Unimed, Recife Cooperativo de Trabalho Médico e João Miguel de Lima Lira. A unanimidade de votos foram rejeitados os embargos de declaração nos termos do voto relator. E, por último, 82, trata-se de um agravo de instrumento 15769, dígito 63, 2023, entre partes Sul-América Companhia de Seguro Saúde versus Samuel Vitor Melo Pessoa. A unanimidade de voto foi negado provimento ao recurso nos termos do voto relator. Tem o 63 ainda, Excelência? O 63, mas aí Então, esses todos... Ok, 2 minutos, Excelência. Olhar, então, anotou, já foi feita o pronunciamento das decisões, né, que o desembargador, todos consonantes, todos... E agora, volta, eminente presidente, Márcio, volta a presidência para mim. Isso, presidente. Muito obrigado. O processo 63 da pauta, em que o desembargador Rui Patu substitui o desembargador Gabriel, tem a composição da Câmara, eu, desembargador Márcio e o desembargador Rui substituindo o desembargador Gabriel. Não há defesa para isso. Não. Então, como não há embargo, também não poderia ter embargo de declaração, não poderia ter a defesa oral. É o processo 63 da pauta, na relatoria do desembargador Márcio, e como não houve divergência, os embargos de declaração à unanimidade foram rejeitados. Ok? Ok? Desembargador Márcio, desembargador Patu, tem mais. Acompanho. Desembargador Patu, é como eu disse de uma vez, Vossa Excelência, se ficar por aqui é bom, porque a presença de Vossa Excelência sempre transmite a energia, não é? A energia. Eu até gostaria, desembargador. E, aliás, ontem no grupo, teve até uma coisa que Vossa Excelência cantou para mim, ficou ótimo aquilo ali. Eu achei uma maravilha aquele. Muito bom. Sempre muito bom como diria, as sacadas jurídicas de Vossa Excelência. Logo a todos, boa tarde. E obrigado aí pelas considerações. Uma boa tarde, desembargador Rui. Um abraço, saúde a todos. O processo 24 da pauta, o doutor Lítio Tadeu Costa, que era advogado do agravado Food and Market Gestão, Lítio Tadeu Costa desistiu de fazer a defesa oral. Apenas a doutora Juliana,
Eu não estou vendo a presença dela. De Almeida está presente. Estou aqui, Excelência. Não, Consegue me ouvir? eu não estou vendo Vossa Excelência. Consegue me ver? Aqui agora sim, pois não. Perfeito. É a doutora Juliana, que é advogada do Espaço Gourmet. Agravante. A parte ex-adversa desistiu de fazer a defesa, mas Vossa Excelência tem 15 minutos, tomar determinado não preferente os honorários periciais. Não foi nem grande coisa na mudança Vossa Excelência tem 15 minutos apenas para se manifestar sobre o tratado neste processo em que Vossa Excelência é advogada da Espaço Gourmet versus a Food Market Gestão. Certo. Vossa Excelência, o relator é o eminente desembargador Márcio, e dou a palavra a Vossa Excelência, devendo fornecer o nome completo, a senhora, a doutora Yara aqui, nossa secretária, nome completo, número de inscrição da OAB e respectiva secção, e, por fim, o nome da parte a que representa. Perfeito. Tem 15 minutos, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada. O meu nome é Juliana de Almeida Silva Bastos, a minha OAB é o AB Ceará 28358 e eu sou representante da parte agravante Espaço Gourmet. Inicio essa sustentação oral. Excelentíssimo desembargador presidente, demais desembargadores, procuradores de justiça, eventuários da justiça e colegas advogados aqui presentes, desejando a todos uma excelente tarde. Excelências, eu prometo ser bastante breve, até porque acredito que tenham algumas sustentações orais para serem realizadas. Conforme já mencionado, eu represento a parte agravante, a Espaço Gourmet. E a Espaço Gourmet, ela acredita veementemente na manutenção do efeito suspensivo obtido nesse recurso, bem como no provimento integral do agravo de instrumento, visto que este provimento, no nosso entender, irá privilegiar a justiça e o direito, no sentido da parte recorrente, no sentido de que a parte recorrente não resguarda retidão, no nosso entender, como correto a manutenção da decisão, muito embora seja inquestionável o entendimento do magistrado de origem, na manutenção de uma decisão onde o Espaço Gourmet e a outra parte, caso não tenham condições de arcar com a prova pericial que foi deferida, designada pelo juiz, que foi o magistrado que designou os honorários em R$40 mil, que foi quase o dobro de R$20 mil da prova pericial designada num processo apenso ao processo principal, caso as partes não tenham condição de efetuar o pagamento desses honorários, que o juiz, como punição, ele reconheça a tese alegada pelo outro litigante, reconhecendo essa tese através do julgamento da lide. Mesmo existindo todo um caderno processual para ser analisado. A recorrente, então, ela espera a reversão da decisão que indeferiu também a sua gratuidade. Afinal, durante todo o processo, a Espaço Gourmet, junto das demais recorrentes, demonstrou que é parte beneficiária da justiça gratuita através de partes documentos, o que ao menos deve, ou pelo menos que ela ao menos deve custear as despesas processuais ao fim do processo, sob pena da inviabilidade de suas atividades, a exemplo do pagamento desses honorários periciais, sob pena de reconhecimento da tese alegada pela outra litigante, o que significa, inclusive, cerceamento do próprio direito de defesa. Além do fato, excelências, de que o juiz de origem, contrariamente ao estabelecido no Código de Processo Civil,
mesmo determinando de ofício a prova pericial, não distribuiu de forma igualitária o ônus pelo pagamento dos honorários da prova pericial, o que vai na linha contrária à doutrina e à jurisprudência pátria. É diante desses fatos que a presente sustentação oral, que, conforme eu já expliquei, será bastante breve, ela será fundamentada. Ou seja, será fundamentada, primeiro, diante do passível cerceamento de defesa e dessa decisão urgente, que é urgente, por isso que precisa do provimento do agravo de instrumento, porque nós não podemos esperar a apelação para verificação da exorbitância desses honorários da prova pericial, porque isso inviabilizaria o nosso direito de defesa. Segundo, do indevido indeferimento da justiça gratuita dos recorrentes ante a presença dos requisitos necessários, ou então a possibilidade de pagamento dessas custas e dos demais requisitos, das demais necessidades de pagamento de custas, pelo menos ao fim do processo. E terceiro, da violação de fixação dos honorários periciais de acordo com os critérios definidos no próprio Código do Processo Civil. Assim, excelências, visando prosseguir com as razões que entendemos ser justas para que possa ocorrer o provimento do nosso recurso, eu passarei a expor de uma forma especificada cada pilar do que acima delineei. Iniciarei, então, com a decisão urgente e o cerceamento de defesa. Conforme exposto, em linhas iniciais, a decisão agravada, ela passa até a ser uma decisão de mérito, no ASO, em que a gente também demonstra a sua urgência, porque o magistrado de origem, excelências, ele expressamente, na decisão guerreada, ele determinou que, caso não houvesse o recolhimento dos honorários periciais pelas partes, certamente iria ocorrer o encerramento da fase probatória com o julgamento da querela e o reconhecimento do direito alegado pela parte adversa. Ou seja, no nosso entender, isso já ocorreu uma antecipação do julgamento do mérito da causa, mesmo sem mencionar o resto das provas produzidas no caderno processual. É de salientar, excelência, muito embora o advogado da outra parte, no caso da parte agravada, que no próprio processo principal, tanto o requerente quanto o requerido mencionaram, inclusive requereram que fosse requerido no processo apenso a prova emprestada, o que foi indeferido pelo juízo, sendo que essa prova emprestada, ela foi fixada nos autos desse processo num valor de honorário de R$20 mil, enquanto nesse processo principal, a verba da prova pericial foi fixada no valor de R$40 mil. E estamos falando dos mesmos peritos, onde no máximo ocorreria uma prova a ser complementada. Não estou aqui de forma alguma a querer condenar ou justificar, até porque o livre convencimento é do magistrado, mas estou apenas questionando, até porque um dos fundamentos para o próprio deferimento do efeito suspensivo foi o valor da prova pericial, que estava muito superior, inclusive, ao valor fixado nas próprias tabelas. Então, para evitar um cerceamento de defesa, exponho esses fatos para que o espaço do gourmet não seja prejudicado nos presentes autos. O outro ponto que também trago à tona nesta sustentação oral, excelências, é em relação à justiça gratuita requerida pelas partes recorrentes. Durante todo o processo, durante todo o caderno processual, juntamos documentos demonstrando que as condições de condição de arcar com as custas processuais e demais desdobramentos pelas recorrentes não encontravam-se aptas a serem cumpridas sem a penalidade do desenrolar da própria atividade econômica das recorrentes. Quais foram esses documentos? Foram comprovações de parcelamento, de endividamento, de várias obrigações, de documentos contábeis, enfim, vislumbrando o cenário econômico, indeferir esse pleito, principalmente observando onde já foi efetuado o pagamento de uma prova pericial de R$20 mil, onde está sendo determinada
a feição de uma nova prova de R$40 mil é realmente muito penoso e a parte realmente não tem condição de efetuar com esses custos. Então, nós realmente pleiteamos que ocorra o deferimento da justiça gratuita ou, caso não ocorra, observando que o juiz ainda deferiu o parcelamento em 6 vezes, mas que esse parcelamento também é impossível de ser feito, que pelo menos as custas possam ser feitas ao fim do processo. E, por fim, o último critério do recurso, esse critério que eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção de Vossas Excelências, é a violação da fixação de honorários periciais de acordo com os critérios definidos no Código de Processo Civil. Excelências, de acordo com o artigo 95 do Código de Processo Civil, quando a perícia é designada de ofício pelo juiz, lembrando que tanto o requerido quanto a requerente entendem que essa prova pericial ela não é mais necessária, mas quando o juiz defere de ofício, diz a lei e a jurisprudência que esses honorários, eles devem ser rateados de forma igualitária entre a autora e requerida. E, infelizmente, esse fato, essa realidade, não foi o que aconteceu no caso em questão. Em que pese o inquestionável saber do magistrado de origem, a forma como ocorreu no presente caso foi o seguinte: para a parte agravante, lembrando que a perícia foi fixada em R$40 mil, para a parte agravante, o juiz determinou que a agravante, espaço gourmet e demais recorrentes efetuasse pagamento de R$25 mil, enquanto para que o agravado fosse R$15 mil. Ora, excelências, conforme explicado, não vou ler jurisprudência, até porque prometi que a minha sustentação iria ser breve. A jurisprudência, ela é clara que, nesses casos, os honorários eles devem ser fixados de forma igualitária. E, no caso, a recorrente ela está sendo penalizada com importe de R$10 mil em um valor superior à parte agravada, o que não resguarda a justiça e merece ser reformado por esse colente tribunal, por ser uma medida de justiça e de direito. Dito isto, reiterando todos os termos apresentados no presente agravo, no aso em que eu aproveito para agradecer pela oportunidade e faço o voto de felicidades e saúde para todos os presentes, pleiteio o provimento do agravo de instrumento e desejo uma excelente tarde para todos. Obrigada. Ok, doutora. O julgamento aqui, todos os argumentos aqui levantados e embasados pelo eminente desembargador relator Márcio Aguiar, eu e o desembargador Gabriel também mantivemos o mesmo entendimento. Não é isso, desembargador Gabriel? Perfeitamente, senhor presidente. Eu também, e a unanimidade de voto deu-se parcial provimento ao recurso de agravo da Espaço Gourmet, ok? O parcial que eu vou trazer, eu vou ler porque a doutora fez um preâmbulo aqui em cima, não aqui, ele diz. Por outro lado, conforme o artigo 95, caput do CPC, os honorários periciais devem ser rateados quando a perícia for determinada de ofício pelo magistrado. E aqui vem o artigo 95, in literis, dizendo que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerida a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Assim encontra-se descrito no artigo 95 da Lei de Ritos. Estou lendo mais aqui, está nessa parte quase final. Vê-se, portanto, que o referido dispositivo legal não faz qualquer referência sobre a necessidade
de que o rateio dos honorários periciais seja calculado considerando o número de componentes do polo ativo ou passivo. Nesse contexto, o rateio deve ser realizado à razão de 50% para cada polo da demanda, devendo ser reformada a decisão quanto a este sentido. Assim, considerando as peculiaridades do caso, deslocamento para local de perícia, estada e trabalho, reduz o valor dos honorários periciais arbitrados inicialmente em R$40 mil para R$12 mil. Com base nessa consideração, o relator, no que foi acompanhado por mim pelo desembargador Gabriel, e Sua Excelência, vota no sentido de dar parcial provimento ao recurso para reformar a decisão, determinando que seja rateado o montante referente aos honorários periciais em 50% para cada parte do polo positivo e do polo negativo, reduzindo o valor dos honorários para R$12 mil. Ok, assim está posto. Obrigada, excelências. Desejo a todos uma excelente tarde para todos. De nada, Obrigada. De nada. O 27 tem ainda aqui. E foi com parcial, né? Doutora Lorena é aqui. Não, isso aqui é Érica. Doutora Lorena aqui em cima está. Excelência, Lorena, boa tarde a todos. Como? Presente, Excelência, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Lorena Pitanga Varchão. Este processo, Vossa Excelência é advogada do Itaú, Banco Itaú Consignado. Tem 15 minutos para se manifestar, dizendo inicialmente nome completo, inscrição da OAB, e o número e a secção, qual o estado, e a parte a que representa. Vossa Excelência tem a palavra, e daí por 15 minutos depois dessas iniciais. Obrigada, Excelência. Eu renovo meu boa tarde a todos. Lorena Pitanga Varjão, OAB-PE 49085-A, representando, como já dito pelo excelentíssimo presidente, o Itaú Consignado, nesse processo na condição de apelante. Excelência, sendo muito breve também, uma matéria já recorrente, né, analisada por Vossas Excelências, a discussão no presente processo, em qual também faz parte no polo ativo e recorrido o senhor Luiz, é em relação a um contrato de empréstimo consignado, nesse caso específico, o contrato 6216-36644, e a discussão em relação a esse contrato seria o não reconhecimento do mesmo, o que veio a ser apresentado pelo banco em suas razões de defesa. Esse contrato assinado, o documento que comprova a transferência desse valor do contrato para a conta corrente da parte autora, que coincidentemente se trata de uma conta Itaú Unibanco, então o banco também trouxe o extrato da conta corrente demonstrando esse recebimento. O magistrado Acó, ele entendeu por julgar parcialmente procedente os pedidos, determinando a devolução em dobro das parcelas que eventualmente foram descontadas no curso dessa relação contratual. Nessa toada da restituição desses valores, também o magistrado Acó determinou que fosse ali compensado o valor que foi depositado na conta corrente da parte autora, declarou essa inexistência do contrato, já aqui mencionado, final 644, e além disso determinou também a condenação do banco em danos morais no valor de R$10 mil. Brevemente, nas razões recursais, o banco traz em relação ao fato de que o argumento fundamental do magistrado Acó foi em relação ao fato de que não houve ali uma comprovação por parte do banco, seria o seu ônus exclusivo em comprovar que, de fato, a parte autora teria formulado esse contrato, teria ali celebrado esse contrato e que aquela assinatura ali, aposta no contrato que foi trazido aos autos com a contestação, seria uma assinatura autêntica
e esse seria um dever do banco baseado no tema 1061 do STJ. Excelências, foi oportunizada em relação à produção de provas nesse processo. O banco instruiu esse processo em relação à audiência de instrução e julgamento, também foi um pedido da parte autora, quando no momento da instrução, mas não houve ali uma produção de prova pericial, pois no entendimento do banco, as provas que foram trazidas aos autos, juntamente com a comprovação do recebimento do valor, outras peculiaridades que o contrato tem, como, por exemplo, os dados pessoais da parte autora convergem, o endereço que consta no contrato também converge com o endereço que foi apresentado com a inicial, os documentos, em relação aos documentos de identificação ali também, guardam similitude nos dados que foram os quais apresentados, e para o banco já haveria ali uma robustez em relação às provas, esse conjunto probatório, demonstrando a celebração do contrato ao passo que só a parte autora alega nunca ter contratado junto ao banco. Há ali, e assim, vendo a olho nu, entre aspas, uma similitude entre as assinaturas que constam dos documentos de identificação, tanto dos autos, do apresentado no momento da contratação, bem como também a aposta, assinatura no contrato e também a assinatura aposta no documento de identificação da parte autora, uma similitude entre essas assinaturas. Desse modo, em razão do banco entender que esse conjunto probatório seria robusto para comprovar e efetivar ali a celebração desse contrato, não houve esse requerimento em relação à prova pericial. O passo de que o magistrado ACO, como até definido aqui no processo anterior, poderia ter feito de ofício e ter repassado o ônus para a parte autora ou para o banco, assim entendendo, para que pudesse ter sido produzida essa prova. Por razão, o banco acaba trazendo em suas razões recursais essa primeira preliminar em relação ao cerceamento de defesa, por conta de que, nessa oportunidade que lhe foi trazida, entendia o banco ali de que a robustez, como já dito aqui algumas vezes, a robustez da probatória em relação à contratação estaria ali apresentada com esse contrato, com esses documentos, essa TED, esse extrato referente à conta corrente da parte autora, onde os valores foram efetivamente ali depositados. Se, com todas as linhas, a dúvida do magistrado seria em relação a essa autenticidade da assinatura, o poderia, como já dito aqui, ter solicitado de ofício em relação a essa questão da assinatura, e assim não foi feito. Então, o banco pugna, inicialmente, em relação a essa questão do cerceamento de defesa, o qual só o fundamento do magistrado foi tão somente em relação ao tema 1061 do STJ, porém, como já dito aqui, para o banco, há outras formas, há outras questões e outros documentos que foram trazidos aos autos que demonstram essa contratação e não tão somente em relação à assinatura. Trazendo o objeto para o mérito, excelências, como já dito aqui, há um contrato nos autos, há outros documentos que demonstram ali, dados, inclusive pessoais, de endereço da parte autora, que demonstram que houve essa relação contratual durante o período e que esse valor foi efetivamente transferido, houve esse benefício econômico da parte autora, que até foi reconhecido em sentença de embargo pelo magistrado ACO a sua Obrigada, finalizo. Obrigado, doutora, seu ilustre pronunciamento, e processo da relatoria do eminente desembargador Márcio Fernando, e os votos meu e do desembargador Gabriel acompanham o voto de Sua Excelência, que assim ficou ementado. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar que os descontos efetuados antes de 30/3/21 sejam restituídos de forma simples e reduzir o quantum indenizatório para R$8.000 e que a correção monetária incida a partir do arbitramento. É assim que a unanimidade decidiu a Câmara. Ok, doutora? E no mais, aqui está a publicação. Obrigada, excelências. Uma boa tarde a todos e bom trabalho também. Obrigada, doutora Yara, também. Eu tenho aqui o nome do doutor Renan,
será o próximo? Aqui está, ele está ainda presente. Doutor Renan. Boa tarde, senhor presidente. Estou presente. Doutor Lucena. Advogado. Eu queria que Vossa Excelência, por favor, dissesse nome completo, número de inscrição com a respectiva secção da OAB e a parte a que representa. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Renan Araújo de Lucena, OAB Pernambuco, número 39802, e hoje estou na condição de representante do apelante, Heleno Amaro dos Santos. Pois não. Pode iniciar os 15 minutos. Inicialmente, eu gostaria de saudar o senhor presidente, o desembargador Dr. Gabriel Cavalcante, o relator Márcio Aguiar, a Iara, os demais servidores que estão participando dessa sessão e também os nobres colegas advogados. Eu, assim como a doutora que me antecedeu, serei muito breve na minha sustentação. Inclusive, o caso é idêntico. A única condição que me diverge é que eu estou do lado do consumidor, enquanto ela estava do lado do banco. No caso em questão, o que eu trago aqui para discussão e debate no meu recurso são 3 pontos, 3 questões que nós estamos pugnando pela reforma. O primeiro é a majoração do quantum a título de dano moral. O segundo ponto seria a condenação do banco apelado à restituição na forma dobrada dos valores que foram descontados. E o terceiro ponto, a majoração dos honorários sucumbenciais. No caso em comento, o meu cliente, o senhor Heleno Amaro dos Santos, ora apelante, ele foi vítima de 3 empréstimos fraudulentos. Dessas 3 ações, desses 3 empréstimos fraudulentos, nós propusemos 2 ações. A primeira ação, de número 42147, dígito 06, do ano de 2021, já foi encerrada. O banco foi condenado e eles não recorreram, cumprindo com a obrigação que foi ali determinada no comando sentencial. No caso em questão, nós recorremos, unicamente e exclusivamente sobre esses 3 pontos que eu acabei de falar. E o que nos traz aqui hoje é o fato de que, em decisões análogas, em casos idênticos ao que nós estamos debatendo aqui, nós obtivemos decisões onde o quanto indenizatório foi fixado no patamar entre 8 e 10 mil reais. Tanto que, no ato da propositura da ação, nós juntamos essas decisões proferidas pela 4ª Câmara Civil, no ID 3031-3351, de relatoria do doutor Humberto Vasconcelos, e também o 3031-3350, de relatoria do desembargador Francisco Manuel Tenório de Santos, onde, em ambos os recursos, foi dado provimento ao apelo e fixando o quanto indenizatório no patamar de 10 mil reais, ambos por unanimidade. Então, o que é que nos chama a atenção nesse caso? É que o apelante, ele não foi vítima de apenas um empréstimo, ele foi vítima de 3. Então, isso prova primeiro, um relapso por parte da instituição financeira, mostra também a fragilidade do sistema de segurança, e nesse processo em questão, o que mais nos chama a atenção é que o laudo pericial constatou que, de fato, a assinatura aposta no contrato não era a do consumidor, a do apelante, que teve que sustentar 22 descontos. Muito embora o valor da parcela não seja um valor alto, foi no valor, cada parcela no valor de R$ 9,60, mas o fato que nos faz solicitar a majoração desse dano moral é justamente o fato de que ele não foi vítima de um empréstimo, mas sim de 3. Então, com base em todos esses argumentos, em todos esses aspectos que nós pontuamos, nós pugnamos para que o apelo seja dado provimento para majorar o quanto indenizatório fixado pelo juízo de origem em R$ 5 mil, pugnamos pela majoração para 10, e com relação à restituição, nós também pugnamos para que essa restituição seja em dobro, com o fundamento do julgamento nos embargos de divergência no recurso especial de número 1.000.000,
413.542. E, consequentemente, com o provimento do recurso, nós também buscamos a majoração dos honorários sucumbenciais, que foram fixados inicialmente no patamar de 10%, e nós estamos indo em busca da majoração para o patamar máximo de 20%. São com essas argumentações que eu encerro a minha sustentação. Como disse, seria muito breve, é uma demanda que vem sendo bastante discutida aqui no tribunal. Agradeço a atenção de vossas excelências e dou por encerrada a minha sustentação. Mais uma vez, muito obrigado. Ok, doutor, falei aqui agora a abertura. Pois bem, relatoria do eminente desembargador Márcio e eu, o desembargador Gabriel, estamos acompanhando o voto de Sua Excelência, que assim se posta. A unanimidade. Deu-se parcial provimento ao apelo apenas para determinar que os descontos efetuados após 30 de março de 2021 sejam restituídos em dobro. Aqui não ficou, mas efetivamente que tem, deveria contar, não sei se o desembargador Márcio, eu vi agora esse detalhe, determinar que os descontos efetuados a partir de 30 de março sejam restituídos em dobros com as devidas correções. Ele foi, né? Já tem isso no corpo, tem isto no corpo do processo, no voto, não é? Após 30 de março de 2021, seja restituído em dobro ao apelante. Ok? Assim, desembargador Márcio. Acho que saiu aqui do ar. Mas, bem, mas ele estava aqui, já fiz a leitura, Vossa Excelência já ouviu, e assim está posta a questão diária. Ok, doutor? Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez agradeço a atenção e desejo uma ótima sessão e uma boa tarde a todos. Procura saber aí no gabinete, que parece, não sei se houve algum problema lá, porque estava vendo, ou está, não sei se ele está no gabinete, e lá está com problema de falta de luz. Hein? Ele não está mais. Doutor Márcio, então é telefonar para ele ou para a secretária dele. Está só sem a imagem, presidente. Pode ser que ele tenha só desligado o vídeo. O presidente, ele caiu aqui, mas eu estou lhe ouvindo. Está ouvindo, né? Saiu a imagem. Ah, certo, mas não há problema, não. Nós vamos ter... Vou voltar com a imagem. Porque sempre é a sua presença aqui. Agora, não, entrou a do doutor aqui. Entrou a do doutor novamente, que era o doutor Renan. Agora, Renan saiu, deve colocar aí agora o doutor Márcio. Está tentando voltar, agora nem o local para a entrada dele tem aqui. My God. Está me ouvindo, Márcio? Não, desembargador Fernando, eu acho que ele saiu e está entrando de novo no aplicativo. Ah, tá certo. Tá? Mas tudo isso tá, não sei o que é que está acontecendo lá no Tomás de Aquino, que desde que teve aquele problema daquela chuva pesada que veio, que andou, então essa atual empresa de energia elétrica não resolveu ainda. É um problema sério. Hoje mesmo o pessoal teve que voltar, mas eu mandei para levar o material para trabalhar em casa, porque é impossível se trabalhar. Galócio, operador de áudio, Sérgio Bueno.
Quem vai saber disso é o pessoal que opera áudio, vídeo, que Não, ele avisou aqui que está voltando já. Beleza. Um minutinho só. Beleza. Regularizado aqui a presença de Vossa Excelência é fundamental. Então, o julgamento em que o voto de Vossa Excelência, que foi acompanhado por mim pelo desembargador Gabriel, foi noticiado a parte recorrente que estava presente. Temos agora um processo de número 37. Esse qual? Hein? Agravando Simone Fernanda, gravada Sul América. Doutora Isabela está presente? Estou sim. Boa tarde. Mas está por aqui. Eu vou então dizer que vossa presença é indispensável, claro, para o julgamento que iria fazer. Eu estou dizendo fazer, porque Vossa Excelência, como advogada Simone, recorreu e foi dado provimento ao recurso de Vossa Excelência. Então, seria desnecessária, não é? A tão importante assim a leitura que Vossa Excelência faria para reverter, mas fê-lo a turma, não é? O desembargador Márcio como relator e eu e o desembargador Gabriel, que também acompanhamos, dando provimento ao agravo de Simone Fernanda. Ok, doutora? Ok, Excelência. Boa tarde. Tem mais um que eu... Tem mais um? Tem mais um que eu solicitei a sustentação oral, que é o número 41. Também, se puder já. 41. Também a mesma coisa. É um agravo de instrumento que nós representamos. A senhora é advogada e hoje está ganhando, né? Ganhou os dois, deu-se provimento ao recurso de Vossa Excelência e eu e o desembargador Gabriel acompanhamos o desembargador Márcio. Parabéns, doutor. Agradeço, boa tarde a todos. Boa tarde. E esses agora, então, são... Não há mais sustentação oral, ilustres colegas, doutor procurador, e vários processos que eu vou, como sempre, chamando só os números, dizendo o nome do relator e o resultado, ok? Número 2 da pauta, não vou dizer mais eletrônica, porque todos são da pauta eletrônica, e já consta lá no como é? Na plataforma. Ok, doutor Gabriel? Agora, vamos cá. Doutor Gabriel, não, está por aqui. Estou aqui, presidente, tudo ok. Tranquilo, é porque lá no Fórum Tomás está horrível, não é? Hoje eu tive até que dispensar meu pessoal e trabalhar em casa e trazer o material. Hoje falta luz, então lá o calor, o frio de Recife vem tendo, a gente tem tido é frio, não é calor, não. Imagina trabalhar assim nessas salas fechadas sem sequer um ventiladorzinho, qualquer coisa. Mas vamos lá. O 2, embargo declaração rejeitado. Foi Banco do Brasil, já disse, Claudinor, Márcio. O 3, Banorte versus Luiz Cleiton, desembargador Márcio, relator. Embargo declaração rejeitado. 4, Ismael Bezerra, apelado New Ed Produções de Eventos, a unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Relator desembargador Márcio. Estou vendo aqui, tanto dele que, quando eu não disser, é porque é o dele, porque tem aqui a maioria aqui. O 5º, Neoenergia versus condomínio do residencial Vale dos Rios, negou-se provimento. O 5º, o 6º,
de minha relatoria, Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde versus Joaquim Pereira Varjão. Teve um nome hoje de um advogado aqui, Varjão, não foi? Acho que foi uma coincidência, né? Porque é um nome tão... Não, Varjal foi o nome de um delegado amigo meu. Que era lá de Boa Viagem, gente. Mas Varjão... não. Então, o apelado Joaquim Varjão, apelante de Caixa, negou-se provimento ao recurso da Caixa. Foi o 6 de minha relatoria. 7. Rafaela, apelante e Fundação dos Servidores do Ministério da Fazenda, apelado Fundação dos Servidores da Fazenda e Rafaela Leite. O relator sou eu, e a unanimidade desse 7º processo da pauta negou-se provimento ao recurso da seguradora e deu-se parcial provimento ao apelo da autora para majorar os valores dos danos morais ao montante de R$8.000. 7. 8 da pauta, desembargador Márcio, Rapvida, ou Repvida, versus, que patriota adorava, versus Maria Beatriz, negou-se provimento ao recurso. 13. Qual foi o nome desse? Foi o 8, agora já estamos vendo por 13. Apelante Banco PMG e apelado Edivaldo, deu-se provimento ao recurso do banco apenas para determinar que os descontos efetuados antes de 30 de março de 2021 seja restituído de forma simples. 14. Banco Itaú versus relator Márcio, deu-se provimento ao recurso. 15. Relator desembargador Márcio Fernando, embargante Eurovestuário, embargado Itaú, no interno na apelação agravante Itaú, agravado Euro. Decisão à unanimidade, embargo de declaração acolhido para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.200 e não se conheceu do agravo interno. 16, desembargador Márcio Júlia versus Neoenergia, deu-se provimento ao recurso de Júlia. 17, desembargador Márcio, agravo de instrumento, agravante Clarice, agravado Bradesco, negou-se provimento ao recurso. 18, desembargador Márcio, deu-se provimento ao recurso. Apelante Wine Concept Brasil versus Jamef Transportes Limitada, deu-se provimento ao recurso da Wine. 19, deu-se, foi em março, no qual nós seguimos, apelante Neoenergia versus Adonias. 19, deu-se parcial provimento aos apelos para reconhecer a legitimidade do débito questionado e majorar os honorários sucumbenciais. 20, Márcio Santander versus Paulo Henrique, negou-se provimento ao recurso do Santander. 21, Márcio Fernando, agravo de instrumento, negou-se provimento ao recurso instrumentalizado. 22, Banco Bradesco versus José Roberto, negou-se provimento ao recurso do Bradesco, relator Márcio. 23, relator Márcio, Bradesco versus Josefa, negou-se provimento ao recurso. 29, desembargador Márcio, Maria das Graças
versus Elianes, deu-se provimento ao recurso. 30, mesmo relator, deu-se provimento ao recurso no agravo entre César e Banco Santander. 31, o mesmo relator, apelante Banco Bradesco versus José Batista. Deu-se parcial provimento ao recurso. Desculpem, carro do frio. Deu-se parcial provimento ao recurso apenas para determinar que os descontos efetuados antes de 30 de março de 2001 seja restituído de forma simples. 32, mesmo relator, Oi versus Maria Nazaré, embargo de declaração acolhido para sanar o erro material. 33, desembargador Márcio ainda, Banco Bradesco e Amaro José Ramos, apelados mesmos. Negou-se a provimento ao apelo do autor e deu-se parcial provimento ao apelo do réu para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a demanda e condenar exclusivamente o autor nas custas e honorários sucumbenciais. 35, desembargador Márcio, embargante a Giza versus Posco Engenharia. Embargos, declaração rejeitada. Oito, André Li, Neoenergia, desembargador Márcio, relator, negou-se provimento ao recurso de André Li. 39, desembargador Márcio, relator, Maria Luzia versus Bradesco, negou-se provimento ao recurso. 40, continua na relatoria, Márcio Aimoré versus Luciana, negou-se provimento ao recurso. 44, agravante, Roberlan Macedo Neves versus Sul América, negou-se provimento ao recurso. 45, Sul América versus Roberlan, deu-se provimento ao recurso. 46, Hidrossondas versus apelado Travessia Securitizadora de Créditos. Negou-se provimento ao recurso. 47, Rafael versus Reinaldo. Negou-se provimento ao recurso. 48, Construtora DAS, apelado Zé Antônio de Carvalho. Negou-se provimento. Pulei o 42. 42, pulado, relator Márcio, Banco do Nordeste versus José Marculino. Negou-se provimento ao recurso do Banco do Nordeste. 49, ainda desembargador Márcio, Ciem versus Serve Automação, embargo, declaração rejeitado. 50, Cátia versus Bradesco, negou-se provimento. 51, Rodrigo versus Sul América, embargo, declaração rejeitado. 52, embargo, declaração rejeitado entre Sul América e Aurelúcia. 53, negou-se provimento ao recurso Rapvida ou Rapvida versus Raira Dandara. Negou-se provimento ao recurso. 54, Rapvida
versus Maria Beatriz, negou-se provimento ao recurso. 55, Rap Vida versus Larissa Raquel, negou-se provimento ao recurso. 56, apelante, Marcelo da Silva Ramos Júlio e Marcelo Ramos Júnior, apelado, 12º promotor de justiça de defesa da cidadania da capital. Isso chegou a ouvir o Ministério. Chegasse a ouvir o Ministério Público nesse... Desembargador Márcio, eu não sei se teria, estou ouvindo nosso doutor procurador, aqui está, mas esse processo, desembargador Márcio, eu vejo que a parte do polo negativo é o doutor promotor da 30ª Defensoria da Cidadania da Capital. Juízo de origem é Vara da Infância e Juventude da Primeira Circunscrição. Qual é o número, presidente? Hein? O número do processo? 56. Certo, estou vendo aqui. Será que iria a intervenção do órgão ministerial ou não? Porque ele já é parte, mas... Ele é apelado, né? Está com apelado. Negou-se provimento. Ele foi favorável, né? Mas negou-se provimento, doutor procurador, também. Houve negativa de provimento ao recurso do Marcelo versus o promotor da demanda, o doutor promotor. 60, Ana Carolina versus Cooper Ford. Márcio, relator, negou-se provimento ao recurso. 61, Segredo de Justiça, JTCS versus ACNH. O Márcio negou-se provimento ao recurso de JTCS. 65, negou-se provimento ao recurso no apelo de Mário versus BMG, relator desembargador Márcio. 66, apelante William Gomes versus Banco BMG, negou-se provimento ao recurso. Naquele também. Aproveitando só para dizer, a secretária aqui observou, desembargador João, o procurador, que houve aqui realmente o pronunciamento do órgão ministerial, independente, tudo mais. Ok? 67. Banco do Nordeste versus Ezequiel, negou-se provimento ao recurso. 69. JVMC, representado por LFMAC, versus Bradesco Saúde. Deu-se provimento ao recurso. Foi o 69. 72. Embargo de declaração de Edivaldo versus Banco do Brasil. Parcialmente acolhidos os embargos aclaratórios. 73. Apelação BMG versus Mônica Maria. Não se conheceu do recurso à unanimidade. 74. Bradesco versus Carlos Alberto. Embargo de declaração acolhidos. 75. Agravo de instrumento. Rap Vida versus Wendel Alencar. Negou-se provimento ao recurso. 76. Rap Vida versus Wendel Alencar Rodrigues. É conexo, são dois. São dois, não é? Dois, o Wendel. Aí é com? Rap Vida e Wendel. Aqui também, Wendel Alencar. Porque são dois agravos. Porque são dois agravos, tá certo. 80, desembargador Márcio, relator, embargante Josenildo
Trajano versus Arilson Matias. E, finalmente, o 80... o anterior, os embargos de Jodenildo contra Arilson, os embargos foram rejeitados, o 80. E esse 83, Banco do Brasil versus José Abelardo, negou-se provimento ao apelo ilustrados colegas, doutor procurador, ilustre secretária. Vossas Excelências têm algo a falar, a comentar? Tudo dantes, como no quartel de Abrantes. Uma boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Pela condução de mais de 70 processos julgados, presidente. Parabéns, uma boa tarde a todos. E que horas são aí? A todos. Levamos uma hora e pouco, porque são 13h22. Parabéns a todos, uma boa tarde. Parabéns a todos, inclusive ao desembargador Márcio, embora ele não tenha querido trabalhar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ok, obrigado.